132 anos de abolição, 132 anos da libertação dos escravos brasileiros, 132 anos irreparáveis, fora os outros passados. Mas 132 anos depois a gente ainda tem consequências da barbárie que foi um dos últimos países a abolir a escravidão no seu território. Então a aula de hoje é sobre a abolição dos escravos no Brasil. Um pedaço horrível, um fragmento triste e medonho da história. Discovery, nominal bingo, Holmes 1 not required. Estes são os destaques da edição de hoje. As pessoas acham que, os alunos acham, vocês acham que a abolição ela aconteceu porque um dia a princesa Isabel ela acordou e disse: nossa, eu hoje vou assinar a abolição porque eu tô tão triste com os maus tratos. Nada, cara, nada disso. Foi um grande jogo de interesse. Precisou a Inglaterra se meter no assunto, o mundo se meter no assunto para a vergonha brasileira chegar ao fim. E não chegou, né? Ser amenizada, se essa eu posso dizer que foi amenizada, mas foi um puta jogo de interesse que durou um tempo até acontecer e uma pressão forte do movimento abolicionista. Mas vamos por parte, né? Vamos traçar uma linha temporal para a gente poder explicar de forma um pouquinho mais detalhada toda essa história. É claro que eu não vou dar tudo para vocês, vocês vão ter que pesquisar na internet, vão ter que pesquisar nos livros, mas eu vou criar uma linha temporal para vocês e a gente vai se situar através de fotos e fatos o que realmente aconteceu nesse período. O mundo era escravo. O mundo era escravo. A mão de obra que movimentava o planeta era escravo. Ora, escravo na Ásia, escravo na África, escravo nas Américas. Mas vamos falar daqui, da escravidão aqui, nas nossas terras. Então, a gente tem que parar para entender. Eu estou usando aparelho hoje, minha voz vai estar um pouquinho enrolada, mas eu vou tentar falar legal. Vamos lá. Nessa linha temporal que eu vou colocar para esclarecer esse ponto de vista, né, sobre a história do que aconteceu, então vamos começar certinho em 1757. 1757 começa a nossa linha temporal. Em 1757, eu vou tirar uma colinha aqui, estou olhando para frente, que eu estou colando, não é para vocês colarem, mas vamos lá. Em 1750, até porque é data pra cacete para decorar. O professor de história também não é máquina de calcular e muito menos a memória do seu smartphone. Mas vamos lá. Algumas datas eu sei de cabeça. Em 1757 foi a proibição da escravidão indígena. Isso é muito importante. Em 1757 acontece a proibição. O Marquês de Pombal, ele formaliza, ele era secretário de Estado português, e ele faz o seguinte: não pode mais escravizar índio. Por que não pode escravizar índio? Porque os jesuítas já estavam aqui, conseguiram configurar que os indígenas eram possíveis de catequese, aí vai envolver a parte religiosa, a igreja me impede para não caçar mais índio, mas os paulistas vão continuar caçando índio. Isso depois a gente vai falar num outro capítulo da história, que são as missões. Mas em 1757 acaba a escravidão indígena. E quando acaba a escravidão indígena, fomenta mais ainda o comércio de escravos negros vindo da África, né? Mas aí outra coisa acontece em Portugal, só que só acontece em Portugal, né? O governo português, o mesmo governo português, ele proíbe a escravidão africana em território português. Então, em 1961, a escravidão negra africana ela é proibida. Nas metrópoles, aí, outros países também vão copiar, né? Na verdade, é um consenso dos países. A escravidão ela é proibida na metrópole europeia, em 1761, nas Índias e na Ilha da Madeira. E o resto, no Brasil pode tudo. Então, pau quebra aí, vamos lá, e vamos escravizar as nações africanas, né? Vamos continuar movimentando o
comércio de escravos. Isso está só alimentando aquela matéria passada que a gente já falou, né, sobre escravidão. Então, olha o período de tempo. De 1761 até as pressões que vão acontecer lá em 1888, a gente vai estar escravizando, a gente vai estar comercializando escravo, a gente vai estar aumentando os nossos contingentes de pessoas, de humanos sendo escravizados em território nacional. Mas só que o que acontece? Quando a escravidão, por pressão do mundo, ela acontece, o Brasil se volta para um outro tipo de comércio. Ele começa a comercializar internamente os escravos, porque já tinham gerações de escravos nascidas no Brasil. Então começa o comércio de escravos internos dentro do país. Isso, ao mesmo tempo, faz que o preço do escravo decole. Se no passado, na exploração das minas, o preço do escravo era baixo, porque valia a pena o escravo durar pouco, porque era mais custoso tratar o escravo bem, era melhor deixar ele morrer. Isso é controverso por alguns historiadores, mas é o que as maiores fontes dizem. Aconteceu um fenômeno diferente. Com o fim do comércio de escravos no Atlântico, o preço dos escravos sobe no Brasil. E isso se torna muito, muito vantajoso para quem vivia da exploração da mão de obra escrava. Então, cada vez mais a sociedade se torna dependente desses escravos, né? Desses homens escravizados, melhor assim dizendo. Então, por volta de 1823, olha só, de 1761 a 1823, por volta, né? A data é uma data ela é variável, né? Por volta de 1823, os países se começam a voltar contra a escravidão. Então, vários países que ainda tinham escravos começam seus processos de libertação dos escravos, né? E o Brasil, eu não sei, sempre é aqui, ele vai ser um dos últimos países a ceder a esse movimento. E ele continua mantendo os escravos, né? A gente não está falando de 23, a abolição foi em 88. Só que o mundo começa a pressionar o Brasil. Mas não é pressionar, meus queridos, para dizer que o Brasil era um país mau, que a gente era mau, porque... Não, mal a gente sempre foi, a gente continua sendo mau. Mas ninguém estava lá de fora olhando para os negros, olhando para os escravos. Estava olhando interesse. Por quê? Estava acontecendo uma revolução no mundo. A Inglaterra estava entupindo o mundo de produto. E a Inglaterra não queria mais perder dinheiro. O que eles queriam fomentar? Eles queriam fomentar o consumo. Eles sabiam que se aumentasse o número de consumidores, o número de exportação deles, né, o que nós íamos importar mais produtos, porque ia ter mais gente para consumir. O dinheiro ia circular mais fácil. Então qual era a ideia? A pressão da Inglaterra e a pressão do mundo em cima dos países que dependiam de mão de obra escrava. Eram libertar esses cativos para que eles se tornassem consumidores de produto. Olha a visão dos caras. Então começa uma pressão intensa do mundo para os países que ainda estavam dos últimos, os Estados Unidos e o Brasil, para libertar esses escravos, para acabar com a escravidão, para tornar esses escravos consumidores. Não era só para libertar. Então, dentro desse processo, desse empurrão que vai acontecer, né, para libertar esses escravos, tornar os cativos livres e consumidores, a pressão começa a aumentar em cima do Brasil, né? E só que isso vai se estender. Para amenizar essa pressão, né, porque o movimento abolicionista também era forte dentro do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar de figuras importantíssimas, por isso que eu falei que a aula de hoje é um pouquinho mais longa. Algumas leis vão vir aí, vão acontecer, né, para poder tentar amenizar os ânimos, né, e eu vou falar agora de algumas delas, né? Então a pressão continua, algumas leis para salvaguardar os escravos, algumas leis para libertar os escravos, elas começam a brotar dentro do território nacional, né? Nacional. E nesse meio do caminho, antes de chegar em 1888,
explode uma guerra, né? Que guerra é essa? Você devia saber que guerra é essa, né? Em 1864, estoura a Guerra do Paraguai, né? E, pô, quem a gente vai usar para mandar? Tu acha que alguém queria ir para a Guerra do Paraguai? Tu acha que alguém queria sair do Rio de Janeiro, queria sair da Bahia, ir lá para o Paraguai, no meio de um charco, no meio do lamaçal, do cacete? Não, cara, ninguém queria ir. O que eles fizeram? O que fariam, cara? Vão mandar quem para lá? Né? Além dos soldados, vão mandar os negros. Então, o contingente negro que vai pro Paraguai, para a Guerra do Paraguai, é gigantesco, né? Muita gente foi com a promessa, né? Muitos negros foram com a promessa que quando se voltassem vivos, voltariam com as suas alforrias, né? Então os negros iam já pensando na volta. Mas quando acabou a guerra, né? Em 1870, os negros voltaram da guerra com... Cara, voltaram na pressão. Imagina, o cara batalhou anos lá e volta para cá, vai voltar preso ainda, vai voltar escravo. Então acontece essa pressão dos abolicionistas para devolver a liberdade desses homens, né? Não vão chegar aqui, eles têm que chegar livres. Então mais pressão no movimento abolicionista vai acabar acontecendo. Muito antes da Lei Áurea acontecer, eu vou falar de algumas leis, né? 3 leis ficaram no Brasil antes da Lei Áurea, que vieram anteceder a libertação dos escravos. Em 1850 foi promulgada a lei que extinguia o tráfico internacional de escravos para o Brasil, a gente acabou de falar. Assim, a quantidade de escravos disponíveis, ela diminuía, então considerava a mercadoria ficava cada vez mais cara, né? Em 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre, né, que tornava os filhos de escravos que nasceram a partir daquela data livres, né? Em 1885 veio a Saraiva Cotegipe, que concedia a lei do sexagenário, você estudou isso na escola, né? Que levou à liberdade dos negros com maioridade de 65 anos, né? Então o cara completava 65 anos e ia embora. Então, isso reduziu o número de escravos, né? E houve um crescimento gigantesco de mão de obra de imigrantes assalariados, e muitas vezes mais capacitados, porque os caras vinham com conhecimento de metalurgia, vinham com conhecimento de marcenaria, e acabavam ocupando um espaço que o negro, que não podia ser educado, porque tinham medo de educar o negro, e dar um formato para aquela condição, para ele se tornasse especialista em alguma coisa, vai acabar sendo ocupado pelos imigrantes, né? E isso vai acarretar em um processo de pressionar cada vez mais a sociedade a libertar os escravos. Os movimentos abolicionistas, eles brotavam nas ruas, nos cafés, jornalistas, poetas, todo mundo queria fazer alguma coisa pelo fim daquela horrenda, das atrocidades que estavam acontecendo aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde fervia, né, o Império, né? Então, abolicionistas, né, importantes como a Chiquinha Gonzaga, como o Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, esses homens, esses nomes fabulosos da história, eles vão se engajar no movimento abolicionista, vão pressionar cada vez mais a oligarquia, né, que estava defendendo ali o direito de ter escravo, e começa uma pressão tremenda, e mais a pressão de fora, e vai obrigar, né, a se pensar no fim da escravidão, né? Então, numa outra linha de tempo, a Lei Áurea, ela vai ser planejada, vai ser costurada, vão se criar em poucas linhas a condição de liberdade desses escravos, né, desses homens escravizados. Em 8 de maio de 1888, ela dá entrada, né, no Ministério da Agricultura, né? Na época era o Rodrigo Augusto Silva, né, que era o ministro da Agricultura. Ele dá entrada na Câmara Geral, no Rio de Janeiro, em 8 de maio, e no dia 13 de maio ela chega no Senado, onde ela vai ser assinada pela Princesa Isabel, que aí você já sabe. Então, a data 13 de maio é o dia da assinatura da abolição da escravatura.
Então é importante ressaltar que existiu todo um processo, todo um movimento de pessoas, de gente engajada, de pessoas influentes, né? Por exemplo, um exemplo é o André Rebouças, né? Que dá nome a túnel, dá nome a ruas. O André Rebouças, ele era engenheiro militar inteligentíssimo, né? E você tem uma ideia, quando a República estoura e a família real é exilada, ele vai junto, né? Ele não fica aqui. E é fabuloso, vale um episódio, vale uma aula sobre o André Rebouças, a família dele, né? Vale muito lembrar que o André Rebouças era negro, né? E ele era negro e ele era você imagina, no meio de toda aquela confusão de preconceitos, de abolição, da oligarquia contra a abolição, o André Rebouças, o engenheiro militar envolvido com a coroa, estava ali, né, apoiando um abolicionista ferrenho. O José do Patrocínio, né, também, que a gente pode falar um pouquinho dele, né, que é farmacêutico, jornalista, escritor, orador. Olha só, não consegui nem decorar tanta coisa que esse cara fez. O José do Patrocínio é outra figura fantástica. Eu acho que eu vou pegar esses personagens e transformar eles num episódio à parte, numa aula à parte, né? O Luiz Gonzaga Pinto, né, que é outro cara que fez muito, né? É considerado um dos expoentes do romantismo da literatura nacional, também negro. Eu acho que esses caras valem uma boa aula falar sobre esses três. A Chiquinha Gonzaga, compositora também. Então, o movimento que aconteceu, se eu for perder horas aqui falando sobre os abolicionistas, que eu acho uma parte da história, pelo menos alguma coisa foi fantástica no meio de tanta maldade que aconteceu no nosso movimento abolicionista, né? Então, toda essa pressão, toda essa pressão da Inglaterra para a gente consumir mais produto, se não fosse, olha que loucura, né? Se não fosse o consumismo, talvez a gente demorasse mais para libertar os nossos cativos. Então, precisou... é bom lembrar também, curiosidade histórica, o termo para inglês ver, né? Quando a Inglaterra proíbe o comércio de escravos e combatia-se, e se navios negreiros cruzassem os caminhos dos navios ingleses, eles eram sim, eles eram presos, né? Era proibido mesmo. A Inglaterra combateu o tráfico por interesse, mas combateu o tráfico no Atlântico de escravos. E isso vai acontecer aqui, né? Aqui do lado, no nosso Atlântico, né? Então, se não fosse a pressão dos ingleses, o termo para inglês ver é porque o Brasil disse para a Inglaterra que não estava mais comercializando escravo. Não, diz que a gente não está mais fazendo comércio de escravo, mas continuou fazendo o seu comércio de escravo interno e externo. É claro que passou um barquinho ali no Atlântico, sem a Inglaterra ver, e talvez se viu, fez uma vista grossa. Mas o termo inglês ver, para inglês ver, vem dessa época. Mas é isso, a nossa história ela pode ser engraçada porque é trágica, né? Um país que tem capítulos terríveis da história, que a gente tentou empurrar não só a condição dos escravos depois da abolição, porque demorou, não foi assinou aqui no dia seguinte todo mundo livre, como as gravuras da história mostram. Demorou a acontecer. Você imagina, até a lei assinada no Rio de Janeiro chegar ao Maranhão ou chegar no Goiás, até isso acontecer, gente, foram décadas até todo mundo ser liberto. Não foi do dia para a noite. Não tinha uma comunicação tão expressiva, né? Quanto os incas tinham, porque os incas, os caras saíam correndo pelos anos e entregavam carta de um ponto a outra. Diz a história que eles pescavam em Lima e o peixe chegava vivo em Cusco. Não sei se é verdade, mas diz que correndo os caras iam trocando. Diz que o imperador queria o peixe pescado no oceano fresco para ele lá em cima, né? Mas aqui no Brasil não era assim. Então, demorou a acontecer. Movimentos abolicionistas continuaram pós 13 de maio de 88. Foi uma libertação covarde, porque não houve reintegração dessas pessoas na sociedade. Pelo contrário,
aumentou a exclusão. Quando os migrantes começam a tomar um formato de condição de trabalho, os negros começam a ser pressionados por uma situação de párias, eles se tornam não mais necessários e eles passam a trocar trabalho por comida, por sobrevivência. Os quilombos já tinham sido desarmados, já tinham Palmares já tinha tombado, né? E eles não tinham nem mais por que ter quilombo. Mas os negros viveram, os ex-escravos viveram condições terríveis durante esses anos que eles se tornaram libertos. Alguns historiadores dizem que a abolição fez mais mal do que bem. Esse que escreve isso, ele não tem mãe, porque ele não sabe o que é ficar na lama, no sol, na chuva. Melhor escravo livre na rua passando fome do que escravo com grilhão servindo um branco barbudo fedorento. Então, desculpa esses historiadores, se você pensa dessa forma, eu penso bem diferente. Escravo nunca, nenhum ser humano merece ser escravizado. A morte, a escravidão. Então, eu vou ficando por aqui, para não me estender demais. Espero que vocês tenham gostado da aula. E se eu me empolguei demais, desculpa, eu vou tentar ser mais breve nas minhas próximas aulas. É porque o tema é muito vasto. E entregar o peixe de bandeja também não é legal. Então, os livros estão aí, tirem suas próprias opiniões. Essa parte da história do Brasil é triste, mas fantástica se você levar isso para o seu conhecimento pessoal, de forma que você se torne um cidadão melhor em saber de tudo que a gente fez de maldade com as pessoas que não mereciam. Se esse país é o que é hoje, se deve ao suor indígena, ao suor negro, ao suor escravo. É uma parte triste da nossa história. Me segue na história, a aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha me prolongado muito. Continuem estudando, não parem de estudar. A verdade está lá fora. Vai lá, biblioteca, sítio arqueológico, dá teu jeito. Informação tem, só depende de onde você vai procurar. Tchau, tchau.